bom, gente? Seja bem-vindo mais uma vez a esse espaço chamado Capacidade, que para mim é muito especial. Né, Tiago? Demais na conta. Tiago, aqui, olha, Já participei de edição. Isso aqui hoje vai pegar fogo. Vocês não têm ideia do que tá para rolar aqui eu hoje. Eu botei uma cadeira lá para o Rodrigo ficar ali. Exatamente, o nosso diretor tem que ficar sentado. Pois não, tadinho dele, rapaz. Bom, mas deixa eu fazer aqui meus agradecimentos. Tá vendo? Já começa a estrobélia. Tá, eu nem sem agradeci. Protocolo, rapaz. Sem não protocolo. Era assim, rapaz. Não vai. Bom, gente, de coração agradecendo sempre a Associação Comercial junto à Diário TV, que unidas oferecem, né, essa oportunidade. E que para mim é uma das maiores da minha vida. São 8 anos praticamente que nós estamos no ar. E agradecer também quem nos está acolhendo hoje, que é o Varietá Grill. Né? Então, agora nós vamos passar para quem? Pastor Tiago. Como é que você está, querido? Tudo bem? Mano, bem, graças a Deus. Obrigado pelo carinho. Ver. De verdade. Nossa, esse ano, quantas coisas, né, aconteceram. Caramba, demais da conta. E todo o cenário geral, assim. E os nossos programas, as nossas participações lá no Diário, que é boa pra caramba, que a gente sempre tem. Tadinha, e sempre a hora do almoço, perto do almoço. Exatamente. Mas eu acho que é estratégico. Mas é estratégico. É pra todo mundo ver e também pra assim, rapaz, acaba, porque esses caras não vão parar de falar. Acaba pra gente, por favor. Esse pessoal não vai parar de falar. Então, para não parar de falar, o que a gente faz? A gente bota os caras perto do almoço para o estômago deles roncar. Nem sempre adianta, né, gente? Nem sempre adianta. O estômago ronca e a gente está falando. Mas é o seguinte, é porque eu acho bacana, porque Opa, obrigado. Ó, uma degustação para você aqui, tá? Que ótimo. Obrigado. Você gosta de sashimi ou prefere sushi? Ou você não... Não, pra mim aqui tá ótimo. Tá o ótimo? Tá aqui, ó, mas aqui vai. Vai? Fique tranquilo, vai. Quer que de peça boa, um garfo pra você? A gente não, pede também. Fazer vergonha ali, rapaz, não vou fazer. Não, fica de tudo boa. pode, nossa. Beleza, quer o garfo, boa, faca, não, sem problema nenhum. Eu queria saber, traz um cafezinho pra mim também, por favor? Por favor, também, por favor. Obrigado. Eu acho que nós temos uma liberdade de expressão, de fala, de interagir. Quer dizer, você... eu te respeito muito sobre o aspecto religioso, mas eu te respeito mais ainda como ser humano quanto homem. Né? Obrigado, porque essa primeiro que eu falei é uma escolha. Sim. É uma coisa tua, mas você tem em você, é nato. Né? Quer dizer, a filosofia, ela brota em você. Eu sei que você estudou autores, que você trabalha em cima de vários autores, mas, cara, é fantástico quando você tem alguém que aquelas palavras se tornam dela. Né? Então você é isso pelo aí. Carinho. Sabe que é recíproco. Nossa, eu gosto muito de a gente bater esses papos. É doideira. Pudera eu ter 10%. Nossa, 10%. Amiga é pra isso. Mas então, fala besteira. Vamos lá falar besteira. Bom, a propósito de falar besteira, aqui, vou lhe perguntar uma coisa. Vai, vambora, vai dar certo. A tal da fé. Porque hoje é fé para cima, é fé para baixo, mas eu acho que essa fé não está rolando em lugar nenhum. Porque ninguém acredita em nada. Todo mundo finge que acredita. Mas também. É que nem lá, a questão do abraçar causas sociais, que no final só abraça e diz que faz, mas não faz nada. Ideologia que mascara um projeto político. Ou um projeto de poder, né? Então, a fé, em um modo geral, ela nos move. Né? A primeira pergunta que eu tenho para você: em algum período da tua vida, você acha que a fé ficou ausente? Então, preciso fazer uma distinção antes entre fé e crença. Porque crença é da ordem dos atributos metafísicos, dos atributos conceituais. Sim. A ideia de conceito, de rigidez, de que a coisa é assim, pronto, acabou, fechou, e não tenho o que falar sobre isso. Quando eu vejo Jesus dizendo sobre verdade, e é interessantíssimo, assim, porque no momento que Pilatos chega para Jesus e fala, e o que é a verdade? E é o silêncio sepulcral, não se fala nada, não se diz nada, assim, Jesus, era um momento, era só falar que todo mundo ia na onda, e ele não fala. Mas ele não fala porque João já deu uma resposta para a gente quando conta um determinado momento da época de Jesus, do tempo de Jesus, da história dele, que vai dizer o seguinte, assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que foi muito mal usado por aí, esses últimos tempos. E aí ele vai dizer que essa ideia de verdade não tem a ver com o conceito, porque ele diz,
Jesus é o Filho, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Uma pessoa, ela tem toda a pluralidade e a dinâmica de uma pessoa. Então, a verdade não é uma questão absoluta, não é um conceito, não é algo rígido ou fechado. Isso é crença. Tá. Crença tem a ver com isso. Tá. Quanto à ordem da crença, eu tenho sinceros problemas, sinceros, honestos problemas quanto à ordem da crença. Porque a crença, como sempre foi, ela tenta sistematizar o insistematizável, que é Deus. Deus não se fecha, Deus é eterno. Então eu não consigo sistematizar pessoas de Deus, não dá para criar uma verdade absoluta a respeito de Deus. Dizer que ele é isso ou que ele é assado, não tem como, você não fecha Deus. Então a minha ordem crítica, ela é sempre problemática quando fala sobre crença. Deus pensa assim. Não, Deus não pensa. Como assim? Que história é essa? Não, porque Deus, ele disse que tal grupo, determinado tipo de pessoa vai para o inferno. Como assim? Vamos lá. E aí você abroga sobre você o sentimento de julgamento, de juiz, porque eu sei exatamente quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Então, da ordem da crença, eu sempre tive problemas e tenho problemas constantes, sempre, críticos a respeito disso. A respeito da fé, vou confessar para vocês, primeira vez que eu li... Olha o tempo que ele está levando para confessar, hein? Olha verdade, só. Eu sou prolixo, eu sei disso. Quanto à realidade da fé, a primeira vez que eu li Nietzsche, que foi na minha adolescência, eu tive um problema muito grande, porque Nietzsche vai anunciar Gaia Ciência, no Zaratustra, que Deus está morto. Aí acabou com a minha vida naquela história. Assim, como é que é? Deus, eu sou nascido e criado na igreja, e Deus está morto? Não pode estar morto. E aquilo ali foi uma crise tão profunda na minha fé, para não dizer, não, então Deus não existe. Deus não existe. Porque a minha influência, a primeira influência filosófica que eu tive, não foi Aristóteles e Platão, que poderia ser uma coisa mais amena, já que eles tinham lá as suas crenças nas entidades, no metafísico. Foi logo um camarada que quebrou a metafísica, que quebrou a ordem das coisas, que foi o Nietzsche. Ele filosofava marteladas. E aí, quando eu olhei para aquilo, a minha fé desmoronou. Eu acho que ali começou um grande balançar da minha vida. Depois disso, eu confesso a você que as crises a respeito da fé não são tantas quanto a respeito da crença, que a crença é sempre. Mas de vez em quando a minha fé balança. A minha fé balança quando eu ouço determinados discursos e mesmo não identificando aqueles discursos como voz de Deus, eu fico olhando assim, como é que Deus pode pensar desse jeito que esse camarada está falando? Como eu olho alguns textos do Antigo Testamento e se eu não consigo ressignificá-los à pessoa de Jesus, aquilo me gera uma crise. Como assim? Criancinhas vão morrer nessa história toda? Então, eu confesso para você, eu tenho crises de fé que são mais amenas do que as minhas crises de crença. As minhas crises de crença são sempre. Mas as crises de fé, elas de vez em quando aparecem. Então, é interessante porque essa questão da fé, e quando eu digo, pelo menos é o que eu penso, ela move, tá? Como se diz, a fé remove montanhas. Eu realmente acredito nisso. O que eu vejo hoje num cenário geral é a ausência disso. Sim. Porque não quer dizer que eu seja religioso ou que eu seja ateu, porque o próprio ateu ele tem fé em várias coisas, sim, tá? Sim. Mas essa fé, ela está dispersa. As pessoas não têm mais a fé, o acreditar em si mesma. Eu até questiono realmente, embora existam pessoas com crenças severas, tá? Na sua religião, ganhando salário mínimo, sim, mas sim. Eu coloco sempre em dúvida, é uma coisa que eu me questiono sempre, Thiago, como uma pessoa que mal pode sobreviver, que eu estou colocando já quem ganha salário mínimo, sim. Que uma família de 4 pessoas que tem um salário mínimo, essa fé é abalada, porque você passa a não ter acesso a tudo que é básico e necessário a você. Então, eu vejo por um lado, e inclusive vejo a igreja como estrutura para acolher justamente aqueles que chegam a um ponto que não tem para onde mais correr. Sim, tá? sim. Que aí eu coloco crença. Mas é aquela crença que, na verdade, ela não me devolve a minha fé. Sim. O que eu te pergunto, que inclusive o mentor, né, de Nietzsche,
ele acho que é muito mais duro do que Nietzsche na sua forma, né, de pensar sobre Deus, mas que eu considero que ele não está falando de Deus. Ele está falando de alguma coisa que nem ele sabia do que ele estava falando. É Tá? uma questão conceitual. Mas é o seguinte, como é que eu faço hoje? Né? E eu quero tentar entender isso sobre o lado mesmo humano prático. Fazer com que um funcionário, um empregado de uma das empresas com quem eu trabalho, eles acreditem, tenham fé que possam chegar mais que aquilo. Que não tudo vai morrer ali. Eu estou te falando de pessoas de 20 anos, 25, 30 anos. Sim. Então eu te pergunto, o que nós podemos fazer para irmos atrás do resgate dessa fé? Porque eu acredito que ela existe em todo mundo. Sim. Mas ela foi diluída, ela foi perdida. Eu olho à minha volta e muitas das vezes o que falta, o que não me completa é ver pessoas abandonadas a si mesmas. Sim, concordo. Então, eu queria... É uma pergunta para você. O que você acha e por onde nós poderíamos começar para que as pessoas retomassem essa fé? Então, a primeira coisa é desvencilhar a ideia de crença na cabeça da pessoa. Porque o grande problema não está a respeito da fé em si. Vamos tentar pegar por esse caminho aqui. Não está a respeito da fé. Está a respeito do uso da fé em cima de crenças que são crenças instáveis e que gozam da capacidade de eternas. Assim, como se aquilo dali nunca fosse abalado. A crença é aquilo que a gente acredita que nunca será abalado. Então, quando você vive uma sociedade de mercado, onde para você ser feliz, você tem que consumir na loja tal. Esse camarada que está aqui, e que ele é o cara do salário mínimo, ele não consegue consumir na loja tal. Talvez ele consegue consumir nessa loja aqui, consegue esse tipo de roupa, de vestuário, mas ele sempre é marretado midiaticamente por uma civilização do espetáculo, pela sociedade de mercado, que ele tem que consumir aquela roupa lá. Então, é embutido na cabeça dele uma crença. Então, essa crença de mercado, enquanto isso existir, isso é tanto crença, Kleber, tanto crença, que os teóricos econômicos, quando vão pensar sobre mercado, eles vão dizer da mão invisível que mexe no mercado. É como se divinizasse o mercado, é como se trouxesse ao mercado um poder de entidade que trará todas as felicidades e curará as mazelas do mundo. Porque o que a sociedade, ou melhor, o que a Idade Moderna faz? A Idade Moderna nada mais faz do que substituir a Idade Média, tirando o nome e tirando a figura, que é a figura de eternidade. Não é mais Deus, é as teorias, as ideologias, é a tecnociência, é o mercado, é o que você pode consumir. E essa história de que você pode consumir, por exemplo, se você chegar para um jovem hoje, para um adolescente hoje, dizer para ele o que você quer fazer, onde você tem um sonho de visitar isso, aquilo, talvez a maioria, posso estar enganado, mas a maioria pode dizer assim, eu quero ir para Disney. É muito legal, você olha lá as piruetas da montanha-russa, tu acha muito legal aquilo, mas talvez dentro daquilo que ela precisava, naquela situação, na vida dela, era ir para um lugar um pouco deserto, talvez ir para uma praia, talvez... Mas a crença é tão forte, ela embute pra gente uma coisa tão forte, tão real, que ela faz você acreditar naquilo dali e aí você perde a fé, porque a tua fé está estabilizada numa crença que sofre instabilidades. Eu vou associar isso aí que você está falando, que é uma coisa que eu trabalho já há muito tempo, no o que você pensa e como você pensa. Existe uma ditadura e que ela, claro, senão não existiria. Quer dizer, esse universo consumista, ele não existiria se não fosse imposto o que eu tenho que pensar. Então, a questão da fé é a passagem. Quando eu penso que, né, eu saio do que eu penso para o como eu penso. Eu elaboro dentro de mim, eu tenho uma opinião. Inclusive, até falando de filósofos, eles não têm razão. Mas o simples fato deles ter como pensar, eles foram grandes. Claro. Porque eles não se pautaram a nada e a ninguém. Foram pesquisas, análises. E às vezes nem dar respostas, fazer perguntas. Exatamente. Perguntas que são necessárias para aquele momento. E que ficam abertas. Ficam abertas. É que a sensação que cada vez mais eu tenho é que nós somos empurrados mesmo a sermos aquela manadinha, né?
E todos nós temos que pensar igualzinho. Quando não é mais assim. Tá? Você uma vez falou o seguinte, né? Que é a respeito da igreja, que na verdade a congregação ela está fora da igreja, Exato. não dentro da igreja. Exato. Que é interessante muito fazer esse paralelo, porque a maioria das pessoas, eu tenho certeza, que elas pensam que são as pessoas da igreja. Então é o que elas pensam. Agora, se a gente trabalha para que ela tenha liberdade de como pensar, porque quando você me colocou isso, não que eu não tenha escutado isso durante a minha vida, mas eu comecei a elaborar e hoje eu tenho como pensar sobre isso. Então meu entendimento ele se ampliou. Né? Então é um pequeno exemplo. Então, essa passagem, ela é muito perigosa, porque se eu dou a liberdade ao sujeito de como pensar, eu estou tirando toda a capacidade de manipulação. Exato. Eu estou tirando totalmente o autoritarismo. Exato. Tá? E é o que todo projeto de poder quer fazer, então, manipular. Fica com o quê? Como é que é? Projeto de poder. Projeto de poder. Sabe Exato. o que é, minha gente? Vocês entenderam que não dá para fazer um bloco só com esse homem, né? Eu vou chamar os comerciais e tô voltando, já, não sai daí, para continuar esse papo bacana com meu grande amigo Thiago, ok?